queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e faço parte desse time cada vez maior do Felizmente Psicologia. Esse ano estamos passeando pelas estações. O nosso propósito é levar para você um conhecimento sobre a ciência da psicologia, com ética, com qualidade, com verdade. E as estações do ano, elas são muito parecidas com as estações da nossa vida. Nós vivemos verões belíssimos, vivemos outonos de transformação, primaveras floridas e os invernos. Os invernos que são dolorosos, mas que também fazem parte da nossa vida. Estamos hoje em mais um episódio de inverno do Felizmente Psicologia. Sejam bem-vindos nossos queridos convidados. Seja bem-vinda, doutora Mônica, que partilha comigo esse espaço. Então, quero fazer a todos bem-vindos, né, queridíssimos do Felizmente, dizer que hoje a gente está trabalhando um tema um pouco denso, né? Porque geralmente a gente gosta muito de falar de coisas mais leves, mais felizes, e falar sobre o luto, que vai ser o tema que a gente vai abordar hoje, dentro dessa invernada das emoções, né? E nós trouxemos dois convidados muito especiais que dominam muito bem essa área, né? Dominam na experiência teórica e também nas práticas de vida, nas experiências de suas próprias realidades. Então, a Angélica é professora, né, da Nassau, é psicóloga clínica e ela, junto conosco, inclusive ela começou conosco lá em 2020, na pandemia, quando nós iniciávamos nas lives do Não Era Felizmente, né? Era live de psicólogos falando sobre temas para tentando sobreviver à pandemia. Pessoal. Então a Angélica começou conosco, depois a gente deu continuidade e ela foi tratar de outros assuntos, né, tão importantes, né, como... E temos Ramon também, professor universitário, psicólogo clínico, também com experiência vasta na área de existencialismo, né, onde ele aborda com muita propriedade a teoria de Viktor Frankl, né, que fala do que nós vamos falar hoje, né, da capacidade de nós termos resiliência psicológica para enfrentar os invernos da vida. Então, Angélica e Ramon, sejam super bem-vindos ao Felizmente. E eu gostaria muito que as pessoas que hoje estão vivendo essa realidade de perdas, né, porque o luto não é apenas você perder entes queridos. Existem várias formas de luto e a gente vai abordar isso. E essas várias formas de luto, de uma forma ou de outra, todas são dolorosas, né? Então, vamos começar. Eu não me apresentei, eu me apresentei? Não. Eu sou psicóloga clínica, sou neuropsicóloga, trabalho hoje como neuropsicóloga em reabilitação e psicoterapeuta. E também realizo trabalhos de treinamentos, de avaliações nas organizações de trabalho. E, especialmente, temos esse trabalho aqui do Felizmente, né, onde nós temos esse podcast, onde a gente trabalha abordando temas de psicoeducação e que tem chegado a lugares do mundo inteiro. Então, esse trabalho é um privilégio. E é um trabalho, tá, gente? Eu queria primeiro perguntar como vocês estão passeando pelas estações conosco. Quem está conosco desde o verão, né? O verão sobre empreender, performance, burnout, porque quem performa demais e perde a medida acaba adoecendo, empreendedorismo, os outonos. Vocês que estão com a gente acompanhando, convido vocês a curtir esse episódio, a comentar nesse episódio. A participação de vocês é extremamente importante. A gente não quer estar na internet falando sozinhos. E quando vocês curtem, reagem, comentam, a gente consegue chegar junto de vocês. E gostaria também de dizer uma informação muito importante, é que os nossos episódios do inverno estão sendo patrocinados pela Fórmula Arte. Empresas que comungam com os nossos princípios de conhecimento com qualidade, porque a gente acredita aqui que conhecimento é poder, mas que conhecimento com qualidade, bem fundamentado, com precisão técnica, é poderosíssimo. E a Fórmula Arte, aqui ó, eles têm esse cuidado de produzir medicamentos e cosméticos manipulados com qualidade, com precisão técnica, com rigor. Segue a Fórmula Arte, conhece a Fórmula Arte, que com certeza eles vão conseguir ajudar a sua vida a ter muito mais performance e saúde. E ele patrocina os nossos episódios desde os outonos.
até os invernos e seguirá conosco também na primavera. Gratidão Formliarte por confiar no Felizmente e por associar sua marca a gente. E você que também queira associar sua marca ao nosso trabalho, né, doutora Mônica? Exatamente. Sejam bem-vindos, nos procure e a gente faz uma excelente parceria. E é isso, vamos trazer conteúdo. Vamos lá. O nosso episódio de hoje tem um tema lindo, né? É um tema difícil, como a doutora Mônica falou, mas o nosso episódio é intitulado Lutos, quando a dor esconde o sol. Isso, aí para a gente iniciar, tem uma provocação. O luto costuma ser associado apenas à morte, mas ele pode surgir em muitas situações da vida. Afinal, o que é o luto e por que ele faz parte da experiência humana? Então, vamos lá, Angélica e Ramon, como vocês podem nos esclarecer quanto a isso? Bom, Bowlby já falava que o luto tem a ver com vínculo, né? Quanto mais vinculação você tem com algo, né, ou com alguém, ou com alguma expectativa, mais você vivenciará o processo de luto, né? Então, diz respeito a uma quebra. Há uma quebra de uma expectativa, há uma quebra de uma relação, há uma quebra de um emprego, há um divórcio, né? Então, ao longo da nossa vida, nós vivenciamos diversas formas de luto. Muitas vezes, né, Ramon, as pessoas tendem a acreditar que luto é apenas perda de um ente querido, quando na realidade, não. É muito mais complexo e muito mais amplo do que isso. Por isso que eu acho até interessante, meu amigo, a gente naturalizar um pouco o luto, não é verdade? Isso é importante, né? Essa compreensão não estrita do luto, né? Isso. Então, muitas vezes, o luto se referia somente à perda pela morte. Isso. E não se refere somente à perda pela morte, mas como falou, né, a professora Angélica, né, da perda, né? Perda simbólica, a perda dos afetos e a perda de pessoas vivas, né? Isso. Que a gente perde por quebras de vínculos, né? Quebras de vínculos de emprego. E todas as experiências de quebra e de perda são vivenciadas pelo luto, né? Onde há um apego, onde há um afeto, como bem falou. Né, E é interessante Angélica? que até, por exemplo, o próprio processo do desenvolvimento humano, por exemplo, os nossos filhos eram bebês, aí eles viram criança, depois eles ficam adolescentes, depois eles ficam adultos e muitas vezes a gente vai sentindo lutos de todas essas etapas, né? Das fases que Das passaram. fases que vão passando. Agora, isso. eu acho que a perda pela morte, ela causa um impacto muito grande, porque a morte sempre foi um grande tabu para todos nós. Primeiro porque por mais que você tenha uma vivência religiosa, espiritual, bem enraizada, o fato é que nós somos meio que cegos, né? A gente não tem certeza absoluta de nada. A certeza que a gente tem é pela fé. Cada um tem a sua fé. Então, quando alguém, tanto que tem muitos casos de pessoas que perdem entes queridos e começam a se entregar com muita força a uma religião, buscando na religião a resposta para o que aconteceu, né? Para a perda que ela sofreu em relação à morte. Porque a morte sempre foi um mistério na vida dos seres humanos. Uhum. Então, a fé ajuda, mas não dá uma certeza absoluta. Então, a morte sempre nos pega de calça curta. A verdade é essa. Eu uso até uma frase, porque eu já perdi muita gente, né? Pela morte, eu digo, perdeu o Playboy. Né? É a frase que eu encontrei todas as vezes que eu vivo a experiência, que eu já vivi várias, né? Que encerro aquele processo. Aí vem na minha cabeça, perdeu o Playboy. Ou seja, é uma situação que você não pode fazer nada. Né? Você se sente com raiva, triste, com raiva e impotente. Sim. Sim. Isso é interessante, que essa pergunta para mim, qual é o luto que dói mais? O luto por uma pessoa viva ou por uma pessoa morta? Né? Por exemplo, num divórcio. No divórcio, não somente... É que às vezes no divórcio você quer matar a pessoa. Às vezes né? Mas quase assim, um quando luto você que está vai- sofrendo, né? mas às vezes você mata e confirma o luto, Isso, eu né? gosto muito daquele Consuma o filme luto. de Paulo Gustavo com Mônica Martelli, que sim, ela se sim. separa, aí na audiência do divórcio ela fica lembrando dos momentos bons. Aí ele fica botando as frases dos momentos ruins. Né? Quando ele deixou você sozinho em casa numa sexta-feira à noite. Né? Quando ele rasgou aquele vestido que você gostava tanto. Quando ele fez isso.
Aí ela vai lembrando, a raiva vai começando a aparecer, Volta, né? a raiva Senão volta. realmente o divórcio vai acontecer. Vai acontecer, tem que acontecer, né? Mas Ramon diz, Né, quando te perguntaram. É interessante isso. Bem, primeiro ponto, né? O que é que dói mais? É difícil você fazer a dimensão do que dói mais. É claro, né? Que para nós é muito mais absurdo a morte. Né? Sim. É a nossa mania de ficar comparando dor, né? Dor maior e dor menor. Mas sem dúvida a morte ela é um absurdo. Né? Porque todos nós queremos sempre a vida longa. Né? Ou, eterna. Justamente, não é só longa. Né? Não queremos a morte. É verdade. E esses dias eu estava lendo um livro de Adam Smith, né? Teoria dos Sim, Sentimentos. Ele fala às vezes a angústia da morte que temos do outro é mais porque a gente se coloca, a gente tem um processo de simpatia, até com os mortos. Então, às vezes a angústia dos mortos, a angústia então, é uma ilusão, porque a gente acha que eles estão sofrendo porque a gente, se estivesse na condição dele, também estaria sofrendo com estar apartado dos familiares, dos amigos de emprego. Então, às vezes a gente projeta nos mortos a sensação do desamparo que a gente sentiria se Ou que a estivesse gente apartado. sente, né? Isso. Então, Não, a gente faz sentiria essa... se estivesse no lugar dele. Se tivesse morto. Porque a gente É? sente estando vivo. Isso, então a gente sente o desamparo e pior ele que está ali. E é interessante isso, porque eu já ouvi uma pessoa comentando isso. Deve ser tão ruim estar dentro de um túmulo, estar sozinho debaixo da terra. Veja, parece uma comparação tão infantil, parece. Mas não, são os adultos que fazendo essa comparação. Deve ser tão ruim estar confinado em um ambiente, mas o morto não tem mais a imaginação, não tem mais o sensório, né, ativo nessa perspectiva. Não faz essa interpretação. Mas vai é passar justamente por a nossa ignorância. Isso, é a nossa ignorância, que a gente projete sobre o morto sentimentos de dor com ele. Né? E a gente sente a dor também. Então a gente se angustia pela separação e se angustia pelo possível estado de dor do morto. E também pela situação dos familiares, né? Porque Sim. as pessoas que ficam, assim, os pais que perdem filhos, né? Enfim, os filhos que perdem pais, a pessoa que perde um ente querido. É muito difícil você ver ali o entorno, né? Daquelas pessoas sofrendo pela partida do seu ente querido, né? Então, acho que a gente também se coloca nesse lugar. Nossa, se fosse meu filho. Nossa, se fosse minha mãe, né? Sim, então, sim. assim, é uma conexão dolorosa. Né? Agora é importante, né, só complementando essa fala, falarmos de que não há uma hierarquia para a dor. Né? Sim. Porque muitas vezes, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com um grupo de apoio, né, às vezes o luto ele é silenciado por esse receio de hierarquia de dor. Quando dor é dor. Sim. Independente de se eu sou um adolescente e a dor maior que eu passei na minha vida foi perder minha pasta de papel de carta, do que aquela pessoa que está com o irmão no hospital com câncer, né? Eles estão vivenciando dores e essas dores precisam ser legitimadas e acolhidas. Sim. E não podem ser comparadas, Exato, não devem ser comparadas. Comparadas elas acabam sendo, né? Sem que se queira, né? Espontaneamente a gente faz essa comparação. Mas no momento em que a gente faz essa comparação, né? Se a gente está aqui falando sobre luto, a gente precisa entender que a gente silencia a dor do outro. Né? O outro se sente envergonhado, invalidado, não acolhido, né? E a intenção não é essa. Quando você vivenciou uma dor que tem uma amplitude gigantesca, como essa que vocês bem citaram, como a perda de um ente querido, né? Ao passo que a gente vivencia essa dor, também a gente amplia a quantidade de recursos que a gente vai aprendendo ao longo da vida para viver apesar dessa ausência. Então, quando a gente divide essa fala, não é num pressuposto de silenciar, mas de que você veja o outro e diga, se ele consegue, eu também consigo, né? Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha dentro de um grupo de apoio, né? Eu me lembro na minha terapia, quando a psicóloga perguntou assim, qual o seu maior medo? Aí eu disse, é perder um filho. E ela disse, você conhece alguém que já perdeu um filho? Aí eu disse, conheço. E essa pessoa, como é que está? Eu disse, vivendo, né? Está vivendo, ela está trabalhando, ela está rindo, se divertindo, né? Acredito que seja uma dor que você vai, a partir daquele momento, esse tijolo entra na sua bagagem para sempre. Mas eu não estou o tempo todo abraçada com esse tijolo. A vida vai se acomodando, se reorganizando, né?
E aí isso acaba trazendo, inclusive, uma paz. E quando você observa isso, você vê o que você está falando, Andy. A gente vê que tem recursos, né? Tem invernos, mas tem recursos. Mas eu li hoje, inclusive, por coincidência, eu estava fazendo a minha leitura do dia e eu estou relendo um livro de Edith Eger, né? E por coincidência, quando eu abro o livro, era sobre o luto, a prisão do luto. Eu falei, que bom, né? Porque eu vou ver a visão dela, como eu gosto muito da abordagem, né, que ela utiliza. Então ela falou, tem feridas que não cicatrizam nunca. Isso. Né? Tem feridas que não cicatrizam nunca. Eu acredito que, por exemplo, quem tem um afeto seguro com o filho, afeto seguro, essa ferida não vai cicatrizar nunca. Mas você aprende a viver com ela. Você tem que aprender a viver com esse. É igual alguém que tem uma doença crônica. Eu penso que é assim, uma doença crônica tipo uma diabetes. Você tem uma diabetes. Você não vai ficar bom nunca, mas você vai ter a medicação, os recursos, né? Isso que vai te sustentar com equilíbrio até o fim. Eu penso que, eu achei muito interessante essa frase de Edith Eger, tem feridas que não cicatrizam. E isso é muito legítimo quando a gente fala de terapia do luto, porque eu gosto muito da analogia do luto enquanto um mar, né? Sim. Vamos pensar assim, que inicialmente você é jogado lá, sem que você nem saiba que você vai para lá. E aí o que você pensa, o que você tenta, ou melhor, nem pensou, né? O que você busca é respirar. Sobreviver. Você né? busca respirar, porque aquilo dali está lhe tomando de uma forma devastadora. Só que aos poucos você vai entendendo que você pode boiar, que você pode nadar, que você pode até mesmo, quem sabe, surfar. Mas que esse mar, ele não tem fim. Isso. Ele se integra na tua vida. Exato. Haverão momentos, né, em que vai vir uma onda gigantesca e você até sente que vai se afogar novamente. Mas não quer dizer que houve um retrocesso do luto. Isso. Não. Como ele faz parte da sua vida, daqui para frente, né? Claro. Vamos pensar que as sensações elas serão daqui para frente agridoces. Isso. Então, faz muito sentido para mim essa analogia Demais. e para vocês. Eu Pra mim escutei também até faz. uma amiga esses dias, ela me perguntou, ela estava sofrendo o luto da partida do filho. Esse filho faleceu tem mais de 20 anos. E ela dizendo assim, Thaís, parece que foi agora. Isso. Essa última semana, eu tô me lembrando de tudo, eu tô me lembrando do dia da hora que eu recebi a notícia. Aí ela começou a narrar toda a experiência daquelas primeiras horas da notícia do luto, né? É exatamente isso que a Angélica tá... Isso, exato. Aí ela perguntou, isso é normal, né? Porque já tem tanto tempo. Com certeza. É o que você está dizendo, é normal. Essas ondas, elas vão vindo, É né? o que a Angélica falou, o mar ele vai estar sempre presente, porque é como outros lutos, por exemplo, alguém que perdeu um emprego, que tinha aquele emprego como uma base segura na vida. Porque tem pessoas que precisam ter, tem pessoas muito aventureiras que ficam pulando de galho em galho, numa boa, eu acho que eu sou um pouco assim, né? E tem pessoas que precisam da estabilidade. Né? Tem que ter aquele concursado, né? Que faz aquele concurso federal e que fica ali até... Aí, tudo bem, esse aí não vai perder o emprego, mas ele pode perder uma condição. Sim. Né? Ou alguém que se dedica a uma causa, tipo numa empresa privada, e de repente, quando essa pessoa menos espera, ela não prestou atenção, ela é desligada. E eu já vi casos de pessoas que têm muita dificuldade de sair desse luto. Como tem pessoas que têm dificuldade de sair do luto da perda de um ente querido, de um divórcio, aí vem o elefante na sala. Né? Ou seja, toda vez que você se reúne com os familiares, né? Eu me lembro de um caso de uma pessoa que sempre que se juntava com outras pessoas amigas, vinha à tona a conversa sobre aquela pessoa. Aí ia contar a mesma história. Aí as pessoas já não aguentavam mais. Era o elefante na sala. Sim. Né? Porque as pessoas elas ficam muito penalizadas quando acontece o evento. Né? Por exemplo, eu passei por um luto, eu e Del, quando o Del perdeu a visão. Sim. Foi um luto. Porque a gente teve que, inclusive eu coloquei isso no meu livro, que E está prestes a ser publicado. E perdeu a vida que existia, né? Foi, tanto ele como eu. Isso. E eu me lembro que a gente, nesse processo, né, de mudança de vida, isso aconteceu do elefante na sala.
porque a gente a gente não estava adaptado, mas todo mundo disse, negócio mais cansativo, tipo, ele não está acostumado ainda a ser cego. Sim. Já faz Né? tanto tempo, né? É Pois interessante, é. né? Essa nossa rejeição, digamos assim, né? Pela repetição das dores. Porém, nós repetimos tudo. Todos os anos comemoramos o aniversário, todos os anos de Isso. casamento, de vida. Então, é nosso a repetição. A gente precisa reviver. Eu acho as que até o emoções. cérebro, né? Ele tem esse padrão de repetição Isso. que pode ser pro bem ou pro mal. Isso. E interessante. E da mesma forma, as mortes. Isso. Elas vão vir sempre. Claro que numa perspectiva de espiral. Essa sempre é a intenção. Né? Que a gente repasse pelo mesmo ponto com uma maturidade nova. Então, a gente Sim. volta para os recursos. Acho isso muito interessante. Às vezes, na experiência clínica, eu vejo, né, entre os pacientes, alguns já estão algum tempo comigo, então narram um processo de luto já de décadas, e os recursos mudaram. Né? Os recursos, às vezes, é uma explicação religiosa, às vezes é uma Sim. explicação filosófica que traz o consolo. Às vezes, uma paciente contou assim, não quero mais saber se está no céu, se está no inferno, não quero mais saber se Deus tinha programado ou não, houve uma morte. Sim. Tipo, perder o Playboy, né? Tipo assim, houve uma morte. Eu não quero saber se foi um plano divino ou não. Naquela época me ajudou muito o conforto de ter essa noção de que foi um plano de Deus. Hoje, isso não faz mais sentido para mim. Né? Hoje, aí no caso ela contando, né? O meu marido mora comigo, tá no meu coração e me acompanha. Já não sempre. quero saber se eu vou encontrá-lo no futuro, mas ele está comigo. Foi bom. Eu achei Esteve, né? interessante Achei isso. também. Ele não só esteve, ela continua. O que Está, ela é. fala. Não é Faz mais parte fora. da história Da também, história, né? com Isso. E o que eu acho interessante é justamente essa mudança dos recursos. Hoje os recursos Sim. podem ser de caráter religioso, pode ser de um grupo de apoio, pode ser de uma música que faz aquela lembrança. Daqui a 5, 10 anos, os recursos que me trazem conforto serão totalmente diferentes. Isso é interessante. Ao longo da vivência, até os recursos que a gente utiliza mudam. E também depende muito do jeito de ser de cada um. Sim. Porque tem pessoas que são mais sensíveis, né? Mais apegadas, eram mais dependentes. Então, para alguém, por exemplo, que tinha uma dependência emocional com alguém que faleceu muito grande, essa pessoa vai sofrer horrores. Porque, na verdade, ela tinha uma dependência. Já existia um caráter disfuncional. Então, essa perda vai representar dos testemunhos, que inclusive eu tenho salvo, só essa parte, do livro Psicólogo no Campo de Concentração, Sim. de Viktor Frankl, que ele narra quando a esposa dele morreu no outro campo. Sim. Né? Porque eles ficavam em campos diferentes, né? Separavam homens de mulheres, e ele sentiu. No momento, aí, bem, porque o Viktor Frankl, ele tinha uma espiritualidade muito forte. Ele a intuição sentiu, dele, né? ele viu a fumaça, né, das câmaras de gás, e ele sentiu que ela estava lá. Aí ele faz uma narração perfeita. Não sei se tu lembra, Ramon. De costas, Não eu lembra. sou muito ruim assim. de É que eu memória. salvei esse Sim, capítulo, porque como eu atendo casais, aí eu, às vezes, quando o casal está já no processo avançado de melhoria de relacionamento, aí eu envio para eles esse texto. Porque é muito assim, muito, muito lindo. Eu deveria até ter trazido para a gente ler aqui, né? Mas, enfim, não trouxe. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente Fala. falando dessa questão dos recursos, né? Dessa questão das dores, das ondas e do que seria normal ou não normal dentro do luto. Né? O que é então um luto normal e o que seria o que até o DSM-5 considera um luto patológico? E aí, professora Angélica? Bom, a gente precisa pensar no quanto que ele afeta a vida dessa pessoa, né? Nos primeiros meses, como eu disse, é normal que a pessoa só consiga visualizar o luto, né? Mas se isso se estende por muito tempo e a pessoa não consegue integrar esse luto numa rotina, né? Numa funcionalidade, mesmo que passo a passo, mesmo que pequena, né? Porque o luto, quando o Ramon falou das redes de apoio, isso é importantíssimo. O luto, ele precisa de gente,
né? E o luto precisa de movimento. Estamos batendo nessa tecla. O inverno não se atravessa só. Isso. Então, o luto precisa de gente. Gente que, se a gente falou de mar, né? Assim, gente que reme com você ou até mesmo por você em alguns momentos. Mas isso exige movimento. E no luto, inicialmente, ele é paralisante, né? Então, o pequeno passo que se der já é um grande passo. Então, a gente precisa iniciar, né? Pensando aí numa funcionalidade, né, e no não patológico, a gente precisaria iniciar com o primeiro tijolinho. Vamos pensar que o luto é uma reorganização de sua identidade, de sua vida, daquilo que foi destruído e que agora eu não sei ser outra pessoa. Isso. Reconfiguração total, né? Sim. Tudo, às vezes até da própria identidade, Isso, como nova identidade. vocês colocaram. Sim, Então, isso requer tempo. Quando a pessoa diz assim, você precisa superar o luto, né? Isso é... Para quem está vivenciando o luto, isso dói. Isso é uma pancada. Tem Isso até uma questão rasga, aqui, ó. né? Assim, o luto, ele não se supera. O luto, ele se acomoda, né? A gente vai acomodando ali, aprendendo a colocar em um lugarzinho E essa do acomodação, peito. acho que é bom, às vezes a palavra acomodação às vezes tem uma conotação no coloquial de como se estou empurrando com a barriga. E não é. Não é acomodar, ele se ajustar na nossa guardar vida. na caixinha, né? Ajustar, sim. É aprender a colocar num espaço, num cômodo. Não é Vamos pensar empurrar. assim, não é empurrar, não é esquecer. Isso. Aqui a gente não quer silenciar, a gente não quer apagar. Como eu disse, ele é um mar, não vai ter fim. Tem autores até que comparam, recentemente eu li uma comparação que também fez muito sentido, do luto enquanto o coração, né? Vamos pensar que o coração está dentro do nosso corpo, pulsando, né? E há momentos em que ele se contrai, então ele está guardadinho ali, né, num cômodo, e há momentos em que ele se expande. Então, esse pulsar, ele só vai acabar realmente com a derradeira morte, Sim. quando ela for realmente finita, né? Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva de funcionalidade, né? De quanto que essa vida é afetada. Então, quando a gente Entendendo que inicialmente ela é completamente Ela é afetada, completa. né? Afetada Isso não é tudo será. normal, Né? né? Afetada vai ser. Sim. mas que é preciso ter gente. Então, se eu não vejo recursos em mim para conseguir dar esse primeiro passo, ou colocar esse primeiro tijolinho, e eu não tenho pessoas, aí eu preciso procurar também, e imediatamente talvez, O uma apoio ajuda. terapêutico. Eu acho que isso é importante. Então, as Eu preciso ter linguagens dos pessoas, ou recursos. profissionais, ou amigos, ou familiares, né? Exato. Quando você tem uma cultura, né, que silencia o luto, um recorte. Antes, o luto você vestia preto. Então, eu expressava a dor pelo preto ou pelo branco, né, Sim, que sim, seja. Né, expressava a dor por um outro gesto. Era um símbolo, né? Então, pronto, eu preciso de um recurso. O recurso, ele está com a dor. Né? Ou não vai para uma festa. Se você falta a uma festa, gente, ele não recomeçou a vida, não tem, como se não houvesse mais a linguagem do luto. Né? Infelizmente, a gente está numa sociedade que silencia a linguagem do luto. Né? Então, às vezes, o recurso é adotar uma linguagem de luto. Né? Então, quando a gente faz essa discussão, as pessoas precisam aprender a viver luto. É pela cor da roupa, é por uma reclusão em algum momento, porque às vezes essa linguagem do luto pode se tornar uma linguagem assim, imbricada que se torna patológica. Sim. Mas não precisaria se tornar patológica se fosse falado. Falado pelos meios simbólicos. Né? A ida a um cemitério, como é que seja o costume de cada família. Se for essa crença, né? Ô Ramon, eu percebo que até com esse movimento da pandemia, você fala que a gente não dá espaço ao luto, né? E de fato, a gente vive uma sociedade que a gente não quer olhar para as dores. Sim. Aí a pandemia fez com que a gente não precisasse ir aos enterros e aos velórios por conta do próprio perigo do momento, né? Mas eu vejo que essa prática ficou com muitas pessoas. Então, a partir daquilo ali, eu não vou mais porque eu não gosto, né? Ah, eu não gosto, então eu não participo, né? Veja, até interessante, Mônica. A gente mora numa cidade grande, né? Isso. 800 mil habitantes. Isso. O enterro atrapalha a nossa vida. Se alguém morrer na nossa rua, a gente nem sabe quem morreu, primeira coisa. Mas não tem mais um cortejo. A gente não vê um cortejo, a gente não sabe quem morre. Porque
qualquer enterro, se você encontrar algum enterro na rua, atrapalhará São o as trânsito. mudanças sociais, Ele né? atrapalha a nossa vida, a morte do outro. Do outro que eu não conheço. Se você precisar bem menor, o cortejo fúnebre vai parar a cidade. Vai parar o trânsito e ninguém está com raiva porque existe um cortejo fúnebre. Né? Muda completamente a cultura e uma vivência. Em uma Agora cidade, tem uma né? questão aqui que é bem interessante, que combina com o que a Angélica falou. Muitas pessoas escutam frases como você precisa ser forte, ou já passou da hora de seguir em frente. Como esses comentários afetam a pessoa enlutada? Bom, eu diria que afeta muito, né? Mas a gente precisa aprender a se blindar. A gente precisa aprender a ter autocompaixão conosco, né? Muito se fala de empatia, né? Olhar pelos olhos dos outros, olhar e ser sensível à dor do outro. Mas e a nossa dor? Será que a gente tem sido sensível conosco? De entender os nossos limites, de entender o nosso espaço, até onde eu consigo ir, até onde eu posso ir. Claro, luto ele precisa ter movimento, mas no meu tempo, no meu movimento também, né? É passo a passo. E uma outra coisa que dói muito, Mônica, é quando as pessoas dizem assim, você tem que. Você não tem que Imperativo, né? nada. Você não tem que nada. Você precisa sim ter autocompaixão com você. Eu não estou querendo dizer com isso para você ficar dentro do quarto, trancado, nunca mais sair. Não é isso. Você vai aos pouquinhos buscando essa funcionalidade. Mas isso tendo autoconsciência dos seus processos, né? Isso compreendendo os fatores protetivos que você pode ter. Que isso envolve rede de apoio, isso envolve trabalho, isso envolve um sentido. É importante a gente encontrar um sentido. Se inicialmente não por você, mas quem sabe até pelo outro, por aquele que fica, para honrar aquele que fica, né? E eu estou dividindo isso com vocês porque fez muito sentido na época comigo, né? Inicialmente eu não tinha forças para fazer por mim, mas eu tinha um sentido pelo qual buscar fazer. É que transcende. Isso, não é que voltado pra mim, transcende. está além de mim. Exato. E isso fazia com que eu saísse. E interessante também a gente falar que quando vocês falam assim, Angélica, as pessoas costumam falar do preto, ou as pessoas costumam falar do por que fulano está fazendo isso, essa cobrança, né, velada. Mas a gente tem que entender que o simbolismo é uma integração daquela pessoa na vida de uma outra forma, né? Então, se inicialmente essa integração para mim é através do preto, ok. Se inicialmente para mim a integração é não retirar as alianças, ok, né? Cada um tem o seu movimento. Com o passar do tempo, esse simbolismo ele vai mudando. Você vai começar a perceber que não é porque eu tirei a aliança que aquela pessoa não existe dentro de mim ainda, né? Não é porque eu não estou com preto que eu ainda não sinta aquela pessoa. Porque também existem aquelas pessoas que, por exemplo, censura, né? com pouco tempo está saindo. Então ela não é mais enlutada. É porque ela esqueceu. Acho que nem gostava, né? Acho Já que tá nem assim. gostava. Isso. Então, existe muito esse universo, né, que quer silenciar o luto, Eu né, já que quer acompanhei curar o um luto. processo desse mesmo modelo, né? Foi um processo de alguém que teve uma doença grave, então os cônjuges, né? Houve aquele luto antecipado pela notícia da doença grave. Eles se prepararam, então foi muito interessante que os dois falavam sobre a morte que aconteceria e fizeram assim as despedidas, né? Assim, as liberações. É muita maturidade, né, Mas Ramon? foi incrível. Eu até dizia, muita maturidade. era o atendimento e ele chorava, eu chorava, Sim. todo mundo junto na emoção, Sim, né? sim. Porque Antecipatório, né? era incrível, assim, é bastante incrível. E interessante que depois do falecimento do cônjuge, com alguns meses, né, o cônjuge sobrevivente iniciou nova relação. Mas ele teve esse cuidado com o novo relacionamento. Olha, nós não podemos tornar nada público agora, porque vão nos julgar. Vão julgar a mim. Então, ele teve cuidado com a sociedade, não foi com ele, não. Mas não, então, é com ele, porque ele faz. Então, esse jogo é interessante. Ele teve uma consciência de. Ele não parou a vida dele, Entendi. ele prosseguiu. Mas ele falou, nós temos que ter um jogo de cintura. A gente vai se preservar
da fala maldosa dos outros. Eu acho que isso é interessante. Por mais que a gente tenha uma autonomia, por mais que a gente tenha autocompaixão, a gente não consegue escapar da sociedade. Do social. Não escapa. Ele fazer isso com muita maturidade, olha, para que nem você se exponha, nem eu me exponha, só alguns saberão do nosso relacionamento. Aqueles que acompanharam, então, aqueles que acompanharam a minha história saberão. Os outros que não acompanharam não vão entender. Então, para que a gente se preserve, os que acompanharam a história vão saber do nosso relacionamento. E demorou um tempo para que os outros... Até eles, né, aí Para passar o colocarem. tempo do luto, Sim, para não sim. acontecer isso. Olha, já estava de olho em outra pessoa. Sim. Então, veja, agora, esse jogo de cintura eu achei muito sutil. Porque é o jogo de quem está em sociedade. Né? Quem está em sociedade eu tenho uma performance pública e uma privada. E quando os outros não sabem a minha história, julgam e condenam. Claro. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem que ter uma fortaleza, uma força, né? Até uma obstinação diante da opinião do outro, a gente, ao mesmo tempo, está à mercê da opinião do outro. É um jogo. Sim. A gente tem que estar É um numa corda jogo. bamba. Né? Mas a gente tem que ter muito cuidado e não ficar à mercê da À opinião mercê. do outro, Sim, né? mas Mas Porque ele às não vezes atrasou. Então, isso que eu acho interessante. Ele não parou de viver, continuou os relacionamentos, mas foi sutil para evitar, ao mesmo tempo, Sim, um possível mal-entendido. Essa próxima questão. É possível voltar a sentir alegria sem que isso signifique esquecer quem partiu ou desvalorizar a relação que foi vivida? É possível? Sim, possível, né? Até para honrar a Muito memória bem. dessa pessoa, né? O amor que ficou dentro de você, Sim, né? sim. Então, é possível sim. Agora, é claro que as primeiras vezes vem inúmeros sentimentos, né? Tudo muito misturado. E quem vivencia o processo do luto sabe que às vezes a gente não consegue entender porque muitos sentimentos coexistem ao mesmo tempo, né? E isso é normal acontecer. Como eu disse no início, você pode estar feliz e triste ao mesmo tempo. Porque em muitos momentos você pode estar vivenciando uma grande alegria, mas que você quisesse que aquela pessoa estivesse também partilhando daquele momento junto, né? Sim. Mas uma coisa assim que também merece ser falado e que a gente não tocou em nenhum momento também aqui, que é muito relevante, é do luto vivenciado pelas crianças, né? Eu me lembro muito de, por exemplo, pessoas me visitando e quando meus filhos entravam na sala, as pessoas falavam baixinho, né? Ou tratavam aquilo como um tabu. Sim. É o elefante na sala. Isso. É bom até citar, porque eu acho que nós não deixamos claro, Angélica, a condição de que você sofreu a perda, né, do seu Isso. marido, uma perda precoce, Isso. né, porque assim foi citado o teu sentimento, mas não foi citado a situação. A tua história. Né? Não, é porque a gente está conversando com tanta... Eu ia falar isso, eu ia fazer isso como uma jocosa, né? Eu ia dizer, olha, aqui no podcast tem uma viúva e um órfão, né? É uma órfã também. Então, mas eu ia entrar no tema das crianças por isso, né? Enquanto a Angélica teve uma viuvez precoce, Uma viuvez né? precoce a com minha crianças mãe morre pequenas. no meu parto, Pequenas. né? Então, eu vendo experiência, né, também da minha mãe morreu no meu parto, eu cresço com essa vivência, Sim, né, de ter uma mãe falecida. Né? Então, assim, E a história do essa é teu a história nascimento vinculada à história da partida Isso. dela, né? Mas há um nascimento e há uma morte Isso, simultânea. mas a Angélica estava falando né, só pra gente... Do luto das da- crianças. Dessa fala silenciada, Esse né? mistério, né, que transformada passa. enquanto um tabu. E a gente precisa entender que a verdade, às vezes, ela acaba, às vezes não, né? Ela acaba sendo, quem sabe, até menos dolorosa do que a fantasia de uma Isso. criança. Às vezes a criança, se não sabe das coisas que aconteceram, ela cria ali um cenário gigantesco. Então, claro, você vai explicar as coisas na linguagem da criança, no tempo que a criança consegue compreender determinadas coisas, né? E eu me recordo muito da importância de conversar com muitas crianças, né? E pessoas que perderam também entes queridos pequenos, né? E aí essas pessoas sempre me diziam assim, Angélica, uma coisa que acontecia muito é que não tinha mais Natal, não tinha mais comemoração nenhuma, todo mundo falava baixinho quando era um assunto sobre a minha família, eu não tinha direito de perguntar porque minha mãe começava a chorar, então
muitos comportamentos que é importante a gente naturalizar. Até o choro dessa mãe, a criança precisa ver, para até ela se permitir chorar. Porque no momento em que ela vê que o outro pode ser sensível, eu também posso naturalizar. Né? O luto, ele não é para ser dominado à força, ele não é para ser como uma doença. Isso. É que eu acho que né? tem até naquele livro, Ramon, de Mãos Dadas, ele tem uma passagem que ele diz, a gente não fala do luto porque a gente tem impressão, assim, da morte, a gente não fala da morte, dessa dor, dessas perdas, porque a gente tem impressão que se a gente falar, a gente vai atrair pra gente. Então não vamos falar nada disso, né? É de novo a ignorância, né? Um tabu. Que é o pensamento mágico, né? Se eu falar Isso. atrás, se eu falar palavrinha E se eu não mágica, falar, não vai presente. existir, né? Isso, não existe. E isso é interessante porque às vezes eu recebo alguns telefones, Ramon, posso levar meu filho para algum enterro, para algum velório? Como se o contato com a morte fosse a atração da morte ou fosse trazer um prejuízo incrível para aquela criança ter o contato com a morte. Aí, bem, a morte não deve assustar. Bem, dói. Mas não deve ser uma experiência traumática, né? Doer vai doer, são as dores da vida. Eu acho que a gente, enquanto adulto, também não está preparado, porque esse é um tema que a gente foge muito dele, se a gente não quer conversar sobre ele, né? Se a gente não quer falar. Aí quando você leva uma criança para um ambiente desse, a criança fala. A criança, naturalmente, ela traz perguntas. Me lembro de um velório que eu participei, e que a criancinha estava lá, ela disse, vovô tá ali na caixinha dele, né? Dormindo na caixinha dele. Então isso meio que dói em você, né? Na verdade isso dói em você. Essa expressão espontânea. Isso, e a gente vai fugindo disso. Porque muitas vezes eu acredito que a gente não consegue ser rede de apoio para o outro, ou a gente diz assim, olha, você tem que fazer isso, não pode ficar aí sentado chorando, porque a gente troca emoções. A tristeza de Angélica conecta com a minha tristeza, me acende uma tristeza. E se eu não sei lidar com isso, viver isso, eu vou sair de perto. Ou então vou dizer, saia desse lugar, porque esse teu lugar está me incomodando, né? Silenciar. Eu queria estar chorando, mas não me deixam chorar, então você também não pode chorar. Isso, e a criança acaba puxando a gente para isso, com perguntas, com falas, né? E que você não tem como fugir. E a criança é muito espontânea. Então, os colóquios sobre a morte. Parece que é algo tolo, mas se a gente não falar sobre a morte, então não vai nunca ter como enfrentar a morte. Carpinejar até diz assim, numa passagem que eu achei brilhante, ele fala, morte é morte, seja com uma pessoa num caixão pequeno ou de uma pessoa adulta. Dor é dor, né? Então, independente de eu ser criança ou independente de eu ser um idoso, eu vou sentir dor ao perder aquela pessoa que eu amo. Por quê? Porque é a quebra de um vínculo. Se eu tenho meu pai ali, um idoso, que já está assim, sofrendo muito, né? Está em paliativos, ainda assim eu vou sofrer. Eu acho horrível essa fala, quando a pessoa diz, perdi meu pai. Tinha quantos anos? 90. Mas viveu muito, né? Então, tipo assim, você não tem direito de chorar, você não tem direito de sofrer, porque ele teve uma vida longa, uma vida boa, né? Foi no tempo certo. E é, mais uma vez, silenciando a dor do outro. Como também as pessoas às vezes falam, olha, você tem que usar a sua fé. Cadê? Você não é uma pessoa de fé? Não é? Cadê a sua fé? Como se você sofrer por uma circunstância legítima fosse diminuir ou aumentar a sua fé. Eu gosto de fazer uma comparação com as duas palavras. Chegou ao fim e foi a termo. Geralmente eu uso muito com a questão da gravidez, né? Então, a gravidez chegou ao fim, se você nasceu prematuro com 6 meses, 7 meses, a gravidez acabou. Só que o bebê não foi a termo, né? A gravidez não foi a termo. Prontinho. Pronto. Eu faço esse comparativo com as mortes. A gente tem a noção de que a morte ela é precoce ou foi, assim, acidental. O dia que eu morri foi a termo. Eu não estava inacabado para morrer. Se eu morri com um dia ou com 100 anos, eu morri a termo. Não é porque... É a sua concepção que você conseguiu alcançar, mas né? é lógico, porque a gente tem essa lógica. Morreu com 99 anos. Já viveu até além da conta. É que é o nosso senso de controle. A gente quer dar o controle de quando é que a morte tem que acontecer, E também o senso né? de tempo, né? Porque o tempo, ele é um bem, eu acho que é o nosso maior bem. E é um bem que a gente pensa que controla no relógio, no calendário, mas a gente não controla. A gente só entende o tempo, por incrível que pareça, quando a gente amadurece. Você diz, realmente, porque você vai vendo que o tempo vai acompanhando o seu envelhecimento. Né? E você vai vendo pelo próprio envelhecimento.
pelas mudanças. E Quando daí, você fala perder o Playboy, quando alguém jovem morre, eu digo assim, nossa, que pena, saiu da festa. A sensação que eu tenho é assim, É a nossa, a mesma festa coisa. acabou para aquela pessoa. Né? Aí, ontem morreu um jornalista, Renato. foi. Eu esqueci sobre o nome, mas é... Pronto. E a Isso. postagem da filha dele, eu achei interessante que ela botou, deu tempo para tudo. Que ótimo, Então, eu né? acredito que quando morre uma pessoa jovem, a gente também fica com essa sensação de sensação não de deu tempo. inacabado. A questão do Isso. tempo, porque a gente tem um tempo, por exemplo, eu me lembro do livro de Abílio Diniz, que eu era muito fã dele, né? Que eu acho que ele é um livro de superação, é um livro de empreendedorismo, é um livro de... E ele, quando ele negociou o Pão de Açúcar com o grupo Carrefour, que é um grupo francês, ele estabeleceu, porque ele era tão controlador, ele estabeleceu que ia morrer com 80 anos. Aí ele falou, então eu vou deixar o Pão de Açúcar comigo até 80. Porque aí eu administro, que era tipo o Pão de Açúcar para ele era como se fosse um filho. Né? Porque foi o negócio do pai dele, quando chegou no Brasil, Aí ele, pronto, 80 eu já não estou mais vivo. Aí daí ele, para azar dele, ele estava vivo. Né? Azar por quê? Na verdade, ele achou uma sorte, mas foi o ano que ele tinha que entregar o Pão de Açúcar para o grupo Carrefour. Aí ele não queria largar o osso, né? Que era o ossinho preferido dele. Aí começou a briga na justiça, para ele permanecer como o CEO do grupo Pão de Açúcar. Aí ele brigou, mas enfim, eu acho que Abílio viveu até os 87, 88, mas assim, tem até palestra dele no TEDx, né? Ele já aposentado, digamos assim, embora ele não tenha se aposentado, mas ele tinha um vigor. Mas o senso de tempo que a gente tem não combina com o que realmente o tempo... Então, é a temporalidade cronológica, né? Aquela Exato. divisão, né? O tempo enquanto qualidade e quantidade. Isso, Né? o dia tem 24 horas, Isso, né? a gente associa qualidade com quantidade. 100 anos foi ótimo. Um Isso. dia não viveu nada. Pois é. Né? Isso é a temporalidade linear. E tem pessoas que Que vivem não 100 viveu, né? anos e são 100 viveram. anos péssimos, né? Sim. Mas enfim, tem uma pergunta aqui para vocês dois, que é bem interessante. Que estratégias ou atitudes costumam ajudar uma pessoa a atravessar esses períodos com um pouco mais de equilíbrio emocional e esperança? Chorar faz bem. Chorar sempre faz bem. É engraçado que as pessoas dizem, eu não quero chorar, né? Ou então elas tomam como medida o bem-estar. Essa semana eu não chorei, né? Pois é, né? Chorar é muito bom. E aí, o que mais? Eu acho que a busca por essa rede de apoio, né? E se permitir. Eu acho que além também de se permitir, quando eu falei de autocompaixão, de a gente entender os nossos limites, uma coisa também muito importante é a gente aprender nesses limites que a gente não vai dar conta de tudo, né? Tirar a ideia de que antes tudo isso era resolvido porque eu tinha pessoas a mais comigo, hoje eu não consigo mais resolver, não vai existir aquele padrão de antes. Não adianta a gente querer que exista porque não tem. Cessou. Você vai precisar de uma nova versão de você mesmo, né? Mas ao longo da nossa vida é bem isso. A gente morre e renasce várias vezes ao longo da nossa vida. E o que né? ajuda a mudar esse padrão cognitivo, né? Ter são essa os flexibilidade. Grupos, né? Isso. Isso é importante. Os outros contarem as histórias deles faz com que a gente... é possível. Porque sozinho, às vezes, alguns sim. Vão ter esse insight e digam, minha vida mudou, eu tenho que agora que mudar. Outros não conseguem, né? Entender que a vida mudou. Aí é a rigidez. Aí se torna um luto patológico. Isso. Né? Porque é rigidez. E às vezes eu ouço muito o enlutado dizer assim, mas é um problema meu, eu é que tenho que lidar. Mas, espera aí, existem tantas pessoas que te amam e que querem estar com você nesse caminhar, por que eu não posso me permitir? Né? É a gente se permitir essa abertura e também fazendo algumas ativações comportamentais, né? Às vezes você não quer fazer determinada coisa e buscar fazer e depois até avaliar como é que se sentiu quando fez, né? Porque há essa resistência a fazer algo novo, né? Então, e fazendo pequenos ensaios comportamentais, né? E não fazendo
uma comparação com o antes da perca, mas fazendo uma comparação com o momento atual. Sim. Nesse momento em que eu estou, fazer isso me deixou pior ou melhor? A vida é um ensaio, é uma tentativa. Exato. E que nos ajuda, aí volto, né? O grupo de apoio, porque a gente vai ver que os outros fizeram isso, eu vou tentar. É uma imitação, algumas coisas a gente imita. Isso. Então eu vou imitar para saber qual é a minha medida. Então como é que ele fez, como é que ela fez, para recomeçar. Vou fazer igual. Não, essa não é a minha medida. Sim. Né? Aí volta novamente a questão filosófica, religiosa. Sim, sim. Né? O que é que me motiva? O que é que me motiva a prosseguir? É uma esperança de um retorno? A esperança de um encontro? As esperanças nós não sabemos. Né? O que cada um traz Sim. enquanto sustento. Ou então, às vezes, como dizem, eu tenho que me levantar, então meus filhos morrem de fome. Por mim eu morria. Mas se eu não me levantar, vou matar Ou mais seja, o duas vidas. sentido. O sentido externo. Sim. Isso. E interessante é que muitas vezes, né, eu sou supervisora de estágio também, assim mesmo com o Ramon, e muitas vezes o aluno diz assim, mas Angélica, eu queria falar alguma coisa para fazer com que aquela pessoa saia daquele movimento, né? O que é que eu posso falar? Bom, se inicialmente a pessoa só enxerga aquilo dali, não adianta o que você fala. É a presença. É muito mais a presença do que qualquer outra fala. Sim. Então, esteja presente, se faça presente. Um enlutado, ele precisa, como eu disse, de gente. Né? Às vezes, ele inclusive, às vezes não vai querer lhe receber. Mas vá mesmo assim. Mas a gente invade a casa. Exato. Thaís está falando isso porque Thaís é minha melhor amiga, né? Então, por vezes eu disse a ela, não precisa você vir, eu estou bem. Ela, mas eu vou mesmo abre assim. a porta que eu estou aqui. Aí eu disse, mas eu não quero conversar. Ela, não importa, eu quero ficar do lado. Aí eu disse, mas eu não quero fazer nada. Ela, não importa, eu vou ficar do lado mesmo assim. Aí ela, se você quiser assistir um filme, eu assisto. Se você quiser cozinhar, a gente cozinha, mesmo eu não gostando de cozinha. O que você quiser fazer... Cadê o iFood? Acho que cozinhar eu não disse não, amiga. Essa parte eu acho que eu não disse. Né? Mas assim... na realidade, esse exemplo é para dizer assim, que a pessoa estava ali, Sim. seja para falar ou não, para o outro saber que tem alguém, né? O acolhimento, puxou, né? Alguém na trincheira, né? O acolhimento. Alguém na o acolhimento. trincheira. Eu como se diz gosto naquela muito de uma passagem. parte que tem naquele livro que você me prestou, Tudo Bem Não Está Bem, que ele tem um apêndice de como a rede de apoio se comportar. Porque a gente fala da rede de apoio, que é muito importante a presença, mas é essa mesma presença que diz, mulher, tu tem que levantar, mulher, cadê tua fé? Mulher, por que tu tá fazendo isso, né? Vamos pra festa, tu tem que sair, tu tem que se arrumar. E às vezes você não respeita o espaço do outro. Eu achei tão interessante uma passagem nesse livro que ela diz assim, cuidado com o que você quer mexer na casa da pessoa. Às vezes aquele papel no chão foi a última comida que a pessoa que morreu comeu, então ela quer o papel no chão, né? Não mexe naquele papel ali, porque ali tem muito sentido para ele. É interessante, eu tinha um tio meu, faleceu com 96 anos. Ele usava um pente, aqueles pentezinhos de você botar sim. assim, né? Então eu peguei esse pente e guardei no meu carro. O pente, imagina como estava já o estado do pente, né? 96 anos de uso. Né? Assim, aquele senhorzinho, né? Eu guardei. Sim. E eu, às vezes eu me penteava, né, para lembrar do meu tio. E um dia meu pai foi levar o carro pro Lava Jato e disse, olha, esse pente estava tão velho, eu comprei um novo e botei lá. Eu digo, mas não acredito um negócio desse. Claro que eu não fiquei com raiva, mas pai, né? É o novo luto. O pente era só uma lembrança. A intenção não era pentear o cabelo. Sim. Era ter o pentezinho ali. Como Era a lembrança. memória, né, do tio. Memória. Foi Então, isso. veja, né, isso é interessante, né? Não sabe o que acontece. Né? Agora, outra coisa importante. A gente já tem a maturidade. O outro quis me ajudar para eu também não reagir com a violência e agressividade desnecessária. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa de ajuda, a gente não pode, de tal maneira, estar enclausurado que aquele que está querendo me ajudar, tentando me agredir, olha, não foi bom, não era o que eu queria. Mas também não fazer de forma totalmente grosseira, invasiva, né? Isso. Mas já é essa sutileza, né? É um Sim, pente sim. disfuncional. Comprou o novo, colocou no lugar de... Esse livro que Thaís citou, Tudo Bem Não Está Tudo Bem, é fantástico, né? Vale a pena a leitura, é de Megan Devine. E ela tem um apêndice, como a Thaís nomeou aqui, onde foi feito através de uma vasta pesquisa, né? Ela tem mestrado em psicologia
E aí ela fez uma pesquisa sobre como ajudar um enlutado, né? E aí várias pessoas foram dizendo. E muito se fala nas atividades da vida diária, né? Nos atos de serviço. Porque fica muito difícil para quem é um enlutado, às vezes cozinhar, por exemplo, né? Às vezes pegar um filho na escola. Então esses atos já minimizam em muito Sim, sim. aquele processo de reorganização que o enlutado está vivendo. Então, se você tem aí, né, um amigo, né, ou quer ajudar de alguma forma e não sabe acompanhando esse como, processo de alguém, né? Isso, vale a pena fazer essa leitura. Não diga nada, só faça. E faça faça. percebendo o que o outro está Sim, precisando, né? sim. Não faça do seu Isso, jeito. Não sim. chegue naquela casa e diz, vamos trocar todas essas fotos, que essas fotos tem que estar aqui mais não. Você Isso. precisa E aí escutar. É uma abordagem invasiva, Isso, né? escutar e percebendo qual é a necessidade do Sim, outro, né? sim. Porque a gente tem dificuldade de escutar, de observar. Veja como a Angélica colocou, o que é que eu falo? Então a gente quer fazer do nosso modo, com a nossa necessidade, sem cuidado com a necessidade do outro nesse momento, né? Que está tão sensível até para um papelzinho no chão que ali tem um significado, né? Porque parece que quando você perde alguém querido para a morte, é como se alguma coisa fosse interrompida. Eu gosto muito de usar a metáfora da escadaria. Como eu acho que a gente precisa caminhar, subir, né, que a nossa meta é a evolução. Obviamente que nossa caminhada ela é diferente, são caminhos diferentes, cada um tem o seu. Mas tem hora na vida que você para, você se senta no batente. E tem hora que você volta, né? Retrocede 2, 3, 4, 5, 6 batentes. Aí eu sempre uso essa metáfora até no consultório, né? A vida como uma escadaria, onde você tem, né, metas de evolução, de crescimento. De um lado, né, do lado esquerdo, da escadaria não tem corrimão, tem os desafios, né? Quando você olha assim, estão lá todos os desafios. Do lado direito tem um corrimão, que são justamente os apoios, né? Que são apoios de amigos, de familiares, terapêutico, ou de outro profissional necessário. E que subir, eu acredito, e a prática tem me mostrado isso, que subir, que evoluir, exige que a gente tenha esse corrimão. É muito difícil você subir se não tiver esse corrimão. Na vida ninguém sobe só. Não é? Eu acredito. Ninguém sobe, ninguém Porque- desce, ninguém porque vai. somos. Porque às vezes você cansa, você está desgastado, você está realmente sem entusiasmo, sem sentido, você perde o sentido, perde o senso de propósito. A sua bússola fica sem, né, sem funcionar. perde E o você norte. precisa de ter alguém que ajude você. Então a própria história tem mostrado isso com vários exemplos de pessoas que estavam ali no fundo do poço e que alguém chegou e foi ajudar, né? Aquela pessoa foi o corrimão. Eu acho que a gente precisa ser muitas vezes corrimão. A gente que, na condição de terapeuta, a gente é corrimão sempre, né? Mas assim, familiares, amigos, vizinhos podem ser corrimões e também tem hora que a gente precisa do corrimão. É sempre assim, né? Essa troca. Agora sim, que mensagem você, Angélica, e você, Ramon, poderia transmitir para quem hoje vive essa realidade de se sentir completamente sem sol, né? Sentindo que o sol se escondeu. Coincidentemente, hoje o sol se escondeu várias vezes, né? Está um inverno Chuvinha. mesmo. Pois é, então, quando o sol se esconde, que mensagem vocês poderiam refletir e passar para o nosso público? Como fazer para que esse sol volte a brilhar? O sol volta a brilhar. Mas como Volta. fazer? Como fazer? Ramon, você pensa o que sobre isso? Interessante, né? Bem, é preciso se permitir, se o sol não brilhar, ficar com frio, botar um agasalho. Vivencie o inverno. Né? Não reclame porque o sol não brilha. Deixe a chuva chover, deixe o frio esfriar e viva. Isso. Não tem como. Se você lutar contra o que está aí, você vai perder. Porque contra a natureza, você não tem poder nenhum. Então, aceitar. Houve uma morte, está frio, está escuro.
Não tente lutar contra. Ai, Ramon, deixa eu completar. Naquele livro de Mãos Dadas, a Angélica falou também da metáfora do mar. Ele diz que quando um surfista, ele cai de uma onda Isso, gigante, isso. ele não luta contra a natureza. Isso. Ele espera, ele vai ali Ele é levado. ser levado até essa onda passar, né? Não vá contra o sol, contra as nuvens. Depois, você vai sentir uma calmaria, em algum momento você vai sentir. Não tem como. Passou Vai. a chuva. Sim, tá escuro, mas agora, opa, acho que foi o fogo, né, justamente. Agora, quem é que vai acender uma luz? Vai ser só uma vela em algum momento, vai ser somente uma lamparina e vai. Se vai ser a fé, se vai ser alguma outra pessoa, o trabalho, sempre será afeto. Acho que isso sempre será. Eu costumo dizer o seguinte, eu sei que a mensagem é rápida, mas por mais que nós tenhamos processos lógicos, é o afeto que decide. A nossa lógica é guiada pelos afetos. Né? Exatamente. Então, o afeto toma a decisão da nossa vida. Então vai ser o afeto em honra ao que partiu, de quem partiu, ou o afeto em honra a quem está vivo. Sim. E entra a grande importância, né? Não foi uma relação parasitária nem simbiótica. Foi uma relação de 2 pessoas, Sim. né? De 3 pessoas. E prosseguir. Sim. Né? Prosseguir. Agora, contra a natureza, não lute. Se permita sentir. Sim. E também se permita saber e aceitar as ajudas que chegam. Né? Isso é importante. Que lindo, amiga. E tu, amiga? A tua opinião. Bom, corroborando um pouco com o que o colega disse, o luto ele é assustador, né? Inicialmente é assustador, você se sente engolido, mas não lute contra ele, sinta ele, né? Vá aos pouquinhos buscando essa autocompaixão que eu falei, entendendo os seus movimentos, né? O seu tempo, buscando a construção dessa rede de apoio que possa validar você, acolher você, conduzir você, para que daqui a um tempo você consiga integrar essa vivência no teu dia a dia e conseguir caminhar apesar de. Enquanto esse caminhar não chega, como bem colocou o meu amigo aqui, tenta se proteger de alguma forma, né? Enquanto houver a tempestade, busca minimamente ali um cuidado com você, né? Ninguém passa por uma tempestade sem buscar, no mínimo, um guarda-chuva, algo para se cobrir, né? Quando passar na tempestade, quem sabe com os recursos que você construir ao longo da vida, você chega até ao momento de dançar na chuva, né? Sim. Dançar na chuva. possível Eu gosto muito. contemplar o sol. Perfeito, né? As mensagens que vocês falaram. Eu gosto muito daquele filme Soul, Sim, né? Que sim. fala de uma experiência de morte muito incrível, né? Quando ele está ali lutando para exercer o talento dele enquanto músico, e aí ele morre, né? E daí ele tenta voltar e volta junto com a vidinha. o espíritozinho, né? Que não ia nascer, mas ele queria de todo jeito, ela queria de todo jeito nascer. E quando ela nasce não, quando ela foge, na verdade ela foge, né? Ela dá uma escapada e cai na terra. Ela vive intensamente todas as experiências que nós viventes temos, né? Do banho, da dança, né? De atravessar a rua. E ela, ai, que coisa maravilhosa, coisas que a gente acha péssima, o espíritozinho acha maravilhoso. Né? E ele, por sua vez, que achava muita coisa ruim, começa a entender com ela que tem coisas na vida que você precisa valorizar agora. Tem uma frase que é de um autor, acho que é do Sul, que ele fala: danado não é morrer, o ruim mesmo é você deixar de viver. Né? Porque tem pessoas que não conseguem usufruir da vida, ou porque estão pensando que vão morrer, ou porque não conseguem encontrar a graça daquilo que fazem. Né? Eu queria ler uma frase de Edith Eger, que é muito interessante, e é sobre isso que a gente está abordando. Viver o luto significa tanto se libertar da responsabilidade por todas as coisas que não lhe competem, quanto aceitar escolhas que não podem ser desfeitas. Bem, tem coisas que não podem voltar atrás, foi o que você falou, Angélica.
Então, viver é você viver esse luto, é você aceitar que não é responsabilidade sua e que, independente de não ser responsabilidade sua, o que é. E você precisa enfrentar. A gente trouxe como referência esse livro, Tudo Bem, Não Está Tudo Bem, de Mãos Dadas, né, de Alexandre Coimbra. Isso, Isso, Sou, Coimbra. filminho. Sou. E eu me lembrei agora, para a gente encerrar, do livro Plano B, né? Quando Maravilhoso. você fala. Do e o plano- elefante branco. ela também vivenciou um luto, né, o falecimento do marido, com filhos pequenos. E eu me lembrei de uma passagem quando esses filhos iam pro Dia dos Pais e o tio ia levar. E ela disse: o plano não era esse, né? Aí ele disse: pois eu vou fazer um ótimo plano B. E é isso, a gente muitas vezes não tá ali seguindo o plano A vida Isso. muda, embaralha tudo, né? Joga a gente no mar, mas que a gente saiba fazer excelentes planos B. Eu tinha que chorar no final dessa pauta, não tinha? É porque essa pauta é muito sensível, né? Porque pega a gente de... Ramon, tu disse que ia chorar, mas quem chora sou eu. Mas aí, Talvez hoje. nós tivemos a oportunidade de assistir o Itair no Congresso da Felicidade, uma palestrante que ela fala de gratidão, né, Thaís? Quem é a palestrante? Que fala de gratidão que nós vimos lá em Curitiba. Eu não me lembro, é um internacional, né? Ela falou que aprendeu muito sobre gratidão no falecimento do sobrinho dela. Porque ela tinha feito um pacto de todos os dias agradecer por algo. Hoje eu sou grata por isso, né? Hoje eu sou grata por aquilo. O Diário da Gratidão, O Diário né? Que é da um Gratidão. recurso da psicologia positiva. Exatamente. Então ela disse que no dia do falecimento do sobrinho dela, precocemente, um adolescente, ela estava na porta da casa, naquele movimento de como os americanos costumam viver a morte. Sim, sim. Aquelas cerimônias todas, enfim. E ela estava na porta da casa do irmão, numa tristeza profunda, e ela olhou para o céu e pensou: hoje eu não tenho nada para agradecer. Né? Hoje, de fato, não rolou agradecimento. Mas aí, de repente, ela vê alguns adolescentes descerem, alguns não, muitos, amigos Na verdade, quem faleceu foi O irmão dela. o irmão dela, não foi o sobrinho. Então e o sobrinho ficou órfão. De pai. Foi isso. Então ela viu descerem adolescentes. Um high school inteiro. Isso. Chegar ali na porta do hospital. E deram não, foi na casa dele, iam para o velório. Aí deram aquele abraço nele. Sabe aquele abraço, todo mundo ao mesmo tempo, o menino no meio. Aí ela disse: eu tenho motivos para agradecer. Quero agradecer por esse momento, meu sobrinho está sendo acolhido. Amparado, né? Pelos amiguinhos dele na escola. Então aí ela falou, não estou lembrada agora, mas eu acho que é a mesma da teoria do PERMA. Não, eu sei quem é essa. É Maria alguma coisa. Maria alguma coisa, isso. Ela falou, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nas situações aparentemente mais caóticas, a gente sempre, se a gente procurar, se a gente prestar atenção, a gente vai encontrar pelo menos um motivo para agradecer. Ela traz uma história muito bacana também, que ela disse que vivenciou um processo de divórcio e querendo ajudar os filhos também na passagem desse luto, né, que a gente viu que o divórcio também é um tipo de luto. Ela decidiu que todos os dias ela ia mandar uma mensagem motivacional para esses filhos. E aí todos os dias ela pegava uma mensagem e mandava para esses filhos. E os filhos adolescentes, que besteira, que bobagem, não estou lendo, né? Porque muitas vezes a gente escolhe também fazer algumas ações que você pensa assim, isso não está adiantando nada, né? Eu escolho uma âncora, eu vou por esse caminho, e aí ela seguiu e passou lá, mandando mensagem, e a filha adolescente reclamando, e o filho dizendo que não estava lendo. E aí passou, no final do ano, a filha era atleta, atleta, e o treinador chamou ela e disse assim: olha, todos os dias a sua filha traz uma mensagem para o grupo. A mensagem que ela escolhia. Que ela escolhia mandar para a filha escolhia mandar para o grupo. A mesma que dizia: não estou lendo. Então, às vezes, a gente acha que os recursos que a gente vai utilizar não estão servindo de nada, né? O cobertor não está servindo, o recurso não está servindo. Insiste, tenta, pratica mais vezes, que você vai ver o resultado dele mais na frente, né? E um exemplo desse acolhimento interessante, né? Só uma experiência já com alguns amigos. Uma colega nossa teve um filho, nasceu com problema cardíaco, acho que com alguns meses de vida ele faleceu. Então, isso é interessante, o cuidado do acolhimento. Uma das amigas disse: não vou falar nada agora para não
provocar uma dor maior. E outra amiga só escreveu, olha, sinto muito que aconteceu e estou próximo. Veja que interessante. Né? Então, essa mensagem da outra amiga, até hoje é lembrada pela mãe que perdeu o filho, mas a outra amiga que não escreveu nada, achando que era melhor não falar nada, proteção, né? ela se sentiu desamparada pela outra amiga. Sim. Então, às vezes, a gente acha que não falar nada, não acolher, é respeitar. E, às vezes, estou junto é o suficiente. Não é dizer, olha, não é falar aquilo, você vai superar, não. Eu sei que doeu, estamos juntos. Bastava isso. Sim. O silêncio, para quem dói, geralmente é de desamparo. Nunca é um silêncio de respeito. Normalmente é de desamparo. E assim, falando sobre gratidão, eu queria agradecer também esse convite por estar entre amigos, né? E entre profissionais maravilhosos. E também entre pessoas que fizeram com que eu pudesse vivenciar da melhor forma esse meu processo de luto. Então, eu sou muito grata a vocês três que participam do meu dia a dia, que estão sempre comigo, né? Como elas bem falaram, o meu mergulhar sobre o estudo sobre luto, a terapia de luto, veio através da minha vivência, né? Tanto com o meu falecido esposo, quanto com minha filha que eu perdi, né? Uma filha que também não está comigo. E me fez ter um hiperfoco sobre luto. Então, hoje, essa temática é uma temática que me chama muita atenção e que eu tenho muito desejo de propagar toda essa mensagem que a gente trouxe hoje, da importância de naturalizar essa discussão. Porque quantos recursos importantes a gente trouxe aqui nessa nossa conversa hoje, né? Sim. Então, gratidão. E a gente já tinha chamado a Angélica outras vezes e ela não estava disponível, eu achei que ela não estava preparada. Acredito que hoje, amiga, você está preparada, né? Para trazer, para compartilhar a tua história, para compartilhar a tua dor da saudade, mas não a dor da perda, né? Porque a dor da perda é aquela dilacerante, é aquela onda inicial que a gente realmente não está preparado para abrir e ajudar os outros. A gente está mais precisando de ajuda. Mas a dor da saudade é essa, a gente consegue conversar, compartilhar, contar a história, fortalecer o outro. E eu espero que esse episódio ele seja de fortalecimento para quem nos acompanha, para quem nos assiste. Partilha com as pessoas que estão vivendo seus invernos, seus lutos. Porque, como a gente disse aqui, inverno não se vivencia sozinho, inverno não se vivencia de biquíni, a gente precisa de casaco, de guarda-chuva, de bota. E estar junto significa isso, estar acolhendo, estar aquecendo, estar amparando quem está passando aí pelos invernos da vida. Gratidão, Ramon, gratidão, Angélica, por estar aqui no nosso sofá. Angélica, obrigada, Ramon. E para a gente encerrar, né, a gente sempre tem um brinde, né? Sim. Felizmente. Ramon tá sem água, vai brindar Acabou com a com a xícara xícara. seca, rapaz. O nosso slogan é felizmente é possível contemplar o sol. E eu acho que a gente viu isso aqui bem hoje, que o sol se esconde na dor. Me lembro quando mamãe Penha faleceu, eu olhando ali na janela do eco, nublado, e eu dizendo assim, o mar tá ali, mas não tô vendo, né? E é isso, é possível contemplar o sol, a dor esconde, mas o sol volta a brilhar. E o nosso slogan é qual? Felizmente é possível contemplar o sol. Felizmente é possível contemplar o sol. Gente, vamos presentear os nossos convidados queridos. Vamos começar pelo o nosso O mimo do presentinho Felizmente. Obrigada. Compartilhando um kit de conhecimento, felicidade. cafezinho, pra você criar o seu momento. Tem também o sachêzinho. Tá bom Muito demais, obrigada. E um brinde tá muito bom. especial do Valeu, nosso sim. patrocinador. Índio. Vou abrir aqui o Arte. teu, viu? Pra gente ver. Abra aí. Ó, galera, vamos ver o que a Fórmula e Arte compartilhou conosco. Olha, pra tua vida fitness. E aqui outros brindes. Fórmula e Arte. Então é né? igual, tá, Ramon? Eu queria ler aqui, ó, manipular é um ato de confiança. Por isso, nossa fórmula começa com respeito ao seu trabalho e termina com cuidado ao seu paciente. Fórmula e Arte, gratidão por abrilhantar aí os brindes dos nossos convidados. São produtos de extremíssima qualidade. Extremíssima. Eu recomendo. Muito Gente, obrigada. tem um serum que tem aí que não existe, não.
Ele é do Maravilhoso, outro maravilhoso. mundo. Um Pra bastão, você bastão de colocar, pra protetor manter a pele solar. mais rígida. E um dos fatores protetivos é cuidar do corpo também, viu? Olha aí, Com tá certeza. É verdade. Alimentação, sono, atividade física, né? Movimento, é movimento. A cura está no movimento. Thaís, Precisamos obrigada. nadar, né? Precisamos Continue nadar. a nadar. Obrigada, parabéns, Thaís, por esse viu? momento. Obrigada, Ramon. Obrigada, agradeço também. Angélica. Obrigada. Beijo. Muito bom, beijo, maravilhoso, Thaís. maravilhoso. Chega, Ramon. Até o próximo episódio. Queridos, até o próximo. Um cheiro grande para todos vocês.